No mundo dos guerreiros lendários, poucos confrontos seriam tão casca-grossa quanto a batalha entre Sun Wukong, o rei macaco da mitologia chinesa, e Asura, o deus furioso do universo de Azra-el-Hat. De um lado, Wukong, com a sua astúcia, poderes divinos e a habilidade de desafiar deuses. Do outro lado, Asura, movido pela fúria insaciável e força destrutiva incomparável. Mas quem realmente venceria, sairia vitorioso nesse confronto épico? Vamos conversar e analisar todas as habilidades, força e estratégias desses dois brutamontes. O confronto entre Sun Wukong e Asura é muito mais do que extraordinário. Para determinar quem venceria, vamos analisar em detalhes os poderes, habilidades e outros contextos também mitológicos de cada personagem. Assim, a gente vai chegar com mais claro quem vence e, claro, também considerar também as fraquezas de cada um. Sun Wukong, o rei macaco. Sun Wukong ele é um dos pilares da Jornada para o Oeste, uma das 4 obras-primas da literatura chinesa. Ele é conhecido por seu poder imenso, esperteza e também astúcia. Sun Wukong nasceu de uma pedra celestial já imbuída de energias sobrenaturais, o que lhe deu uma conexão com o cosmos desde o seu nascimento. Wukong conseguiu sua imortalidade em várias camadas. Então, para resumir bastante e não ficar gigantesco esse vídeo, vamos citar só algumas delas. Imortalidade natural ao nascer de uma pedra celestial, imortalidade obtida através do seu treinamento taoístas, aprendendo a arte da longevidade, imortalidade por consumir os pêssegos da imortalidade, o que reforçou a sua natureza invulnerável, imortalidade por beber o elixir da imortalidade Laozi, imortalidade de vida e também da morte, e mais outros tipos de imortalidade que vocês podem ver nesse vídeo aqui que está no canal. Força física imensa. Sun Wukong possui uma força descomunal, capaz de levantar montanhas e realizar feitos físicos incomensuráveis. Ele é famoso por carregar seu bastão mágico, o Jin Jingu Bang, que pode crescer, lá ele, ou encolher conforme a sua vontade e pesa milhares de toneladas. Transformações. Sun Wukong pode se transformar em 72 formas diferentes, incluindo então animais, monstros e até divindades, com cada forma fornecendo habilidades específicas como voo ou poderes elementares. Manipulação de clima. Ele pode convocar ventos e tempestades com facilidade. Teletransporte. O Wukong pode viajar para uma velocidade tão alta que pode circular em torno do mundo em um piscar de olhos, conhecido como a travessia da nuvem. Invulnerabilidade. O Wukong ele resistiu a ataques de deuses e também demônios, sendo praticamente imune a danos físicos e espirituais. Mesmo quando foi preso pelo Buda sob uma montanha por 500 anos, ele sobreviveu sem comida, água ou luz. Modo Nirvana. Em seu auge, o Wukong conseguiu atingir seu estado Nirvana, onde ele se une à energia do universo e transcende as limitações materiais, amplificando seus poderes além dos seus níveis físicos e espirituais também, atingindo o nível divino. Sendo claro, o Wukong se torna a própria verdade no universo. Pontos fortes do Sun Wukong. Imortalidade múltipla, se tornando incrivelmente difícil de se derrotar. Versatilidade extrema devido às suas 72 transformações, mas dificuldade para tentar derrotar ele. Poder físico imenso e habilidade de manipular o clima e energia cósmica. Pontos fracos do Sun Wukong. Sun Wukong tem uma fraqueza histórica com ordem e também forças divinas que o sobrepõem como Buda, que foi capaz de contê-lo apesar da sua força. Ele pode ser arrogante e impulsivo, o que às vezes o coloca em situações desvantajosas. Tem vídeo aqui no canal mostrando as 95 formas de como derrotar Sun Wukong. Clique no card aqui em cima do vídeo ou só entrar no nosso canal para poder ver. Indo pro Azra-Hat. Asura ele é o protagonista do jogo Azra-Hat, inspirado nas mitologias hindus e também budistas. Ele é um semideus Deva e um dos 8 guardiões generais. Após ser traído pelos outros deuses e perder a sua família, ele vai em busca por vingança contra o Império Celestial, usando sua fúria e determinação como combustível para os seus poderes divinos. Poderes e habilidades. Força descomunal. Asura possui uma força física incrivelmente grande, o que lhe permite enfrentar divindades, seres cósmicos e também até inimigos de proporções planetárias para mais. Múltiplos braços. Asura ele é conhecido por se manifestar com vários braços durante as suas batalhas, o que aumenta drasticamente a sua capacidade ofensiva, permitindo que ele possa lançar ataques devastadores em grande escala. Ressurreição pela fúria. Asura pode morrer em batalha, mas sua fúria o traz de volta à vida com ainda mais poder. A sua ira é a sua maior fonte de força, e quanto mais ele é traído ou então ferido, mais poderoso ele se torna. Uma adaptação parecida com o do Doomsday. Manipulação de energia cósmica. Assim como Sun Wukong, Asura pode manipular energia cósmica espiritual. Ele é capaz de disparar rajadas de energia massivas e até destruir entidades gigantescas, como Goma Viltra, uma força primordial que ameaçava o universo. Modo Mantra. Quando Asura entra em seu modo Mantra, ele alcança um nível superior de poder, canalizando uma energia espiritual em formas físicas e se tornando cada
cada vez mais capaz de lutar contra entidades divinas com forças planetárias para mais. Nesse modo, ele destrói inimigos com força bruta e rajada de energia também. Escala cósmica. No auge de sua história, Azura enfrenta Chakravartin, o criador do universo, e consegue derrotá-lo, o que demonstra sua capacidade de superar seres universais. Pontos fortes do Azura: força infinita derivada da sua fúria, ressurreição constante e amplificação de poder quanto mais fúria ele acumula, escala de poder cósmico que lhe permite lutar com e derrotar deuses criadores do universo. Pontos fracos do Azura: a sua raiva pode nublar seu julgamento e torná-lo imprudente. Depende fortemente da sua fúria para alcançar o ápice do seu poder, o que pode ser explorado em uma batalha com mais inteligência. Comparação: quem venceria? Imortalidade contra ressurreição. Soyokong ele tem múltiplas formas de imortalidade, o que lhe torna virtualmente indestrutível. Azura, por outro lado, ele pode ressuscitar e crescer mais forte a cada vez que ele morre, mas ele não possui a mesma imortalidade abrangente que o Yukong tem. Eventualmente, a ressurreição do Azura teria um limite, especialmente se a batalha fosse prolongada, enquanto Soyokong permaneceria invulnerável. Poder cósmico. Ambos possuem poderes cósmicos, né? Soyokong, em seu modo Nirvana, transcende a realidade física e espiritual, e o Azura, com sua fúria, ele se aproxima a uma divindade universal. No entanto, o Kong, com sua capacidade de manipular energias cósmicas e escapar de qualquer situação, ele tem uma vantagem. Ele não apenas sobreviveu a seres cósmicos, mas como também o Buda, mas também conseguiu se igualar a eles. Habilidades versáteis. O Kong ele é altamente versátil, com 72 transformações, teletransporte, controle do clima e também uma vasta gama de habilidades táticas. Azura, embora muito forte e também resistente, é mais unilateral, confiando na sua força e poder bruto. Isso coloca o Azura em uma desvantagem, já que Soyokong poderia se adaptar rapidamente e encontrar outras formas de neutralizar o seu poder com a sua experiência e habilidades estratégicas. Se Azura estivesse no seu auge de poder, especialmente no modo em que ele enfrenta o Chakravartin, criador do universo de Azura, a batalha mudaria de uma maneira interessante, mas o resultado ainda assim favoreceria o Soyokong por razões importantes. Modo mantra ilimitado. No auge da sua fúria e poder, Azura atinge um nível de força de manipulação de energia cósmica que é capaz de desafiar entidades universais, o que é um feito monumental, capaz de superar até o Kratos. Ele não apenas destrói inimigos planetários, mas também possui um poder suficiente para lidar com a criação e destruição cósmicas com grande escala. Poder infinito pela fúria. Além disso, quanto mais ele é empurrado ao limite, mais força ou forte ele se torna. O modo mantra ilimitado dá ao Azura um acesso irrestrito de energia do universo, permitindo lutar em um nível praticamente ilimitado, tanto em força física quanto em sua capacidade de lançar rajadas de energia colossais. Resistência ao nível cósmico. Azura, em seu ápice, não apenas resiste a ataques que podem destruir planetas, mas também é capaz de ressurgir mais forte do que antes. A sua capacidade de resistência aumenta exponencialmente, o que lhe permite continuar lutando, independentemente dos danos que sofra. A evolução exponencial do Azura teria um crescimento impressionante em sua força e resistência ao longo do tempo. Isso poderia ser um grande problema. Personagens com esse tipo de habilidade de evolução exponencial demonstraria capacidade de escalas planetárias, galácticas, universais ou mais, criar ou destruir planetas com um único golpe, controlar forças como a gravidade, espaço, tempo ou matéria escura, resistir a explosões de supernovas e outros eventos cósmicos, se mover em velocidades comparáveis à da luz ou até superiores. Em termos de força, ele poderia destruir estruturas universais como galáxias, e sua resistência o permitiria suportar ataques de magnitude semelhante. A evolução exponencial significa que o poder do personagem aumenta de uma forma multiplicativa e não linear. Com o tempo, a cada instante, a sua força e resistência dobrariam, quadruplicariam e assim por diante. Isso cria então um cenário de crescimento sinistro. E se no início ele fosse capaz de destruir um planeta, após alguns instantes ele poderia destruir estrelas e logo depois galáxias inteiras. Esse crescimento exponencial permite que, em questão de horas ou dias, o personagem alcance níveis de poder inimagináveis. O tempo para atingir pico de poder dependeria da taxa exata do crescimento exponencial. Se o crescimento ocorrer rapidamente, ele poderia alcançar um poder incalculável e também em poucas horas ou dias, e com esse ritmo ele rapidamente ultrapassaria limites, sendo capaz de destruir e também reconstruir parte do universo em períodos muito curtos. Resumindo, com o crescimento exponencial contínuo do Azura, ele poderia se tornar uma força imparável, superando qualquer limite natural.
sobrenatural. O que mudaria na batalha? Com Asura em seu auge, a batalha tomaria uma proporção universal. Ao invés de ser uma luta de nível terreno, digamos assim, ou planetário, ambos provavelmente lutariam no espaço ou em dimensões cósmicas, causando então destruição em uma larga escala no processo. A força bruta de Asura em seu auge pode destruir planetas e até lutar contra entidades que moldam o destino do universo. Resistência infinita do Asura. Um dos seus maiores fatores que mudariam seria a resistência e aparentemente infinita, do Asura. A sua ressurreição pela fúria e a capacidade de se tornar mais forte à medida que a luta poderia prolongar, a batalha ela iria se prolongar por um tempo comparável. E nesse caso seria muito mais difícil derrubar o Asura e até mesmo o Soyokong teria que lutar em sua forma mais máxima, no seu auge, por longo período de tempo. Poder de destruição contra a imortalidade. Embora Asura possa ser capaz de destruir planetas ou entidades cósmicas, o fator da imortalidade do Soyokong ainda seria uma barreira quase intransponível. Yokong possui múltiplas formas de imortalidade, tanto física quanto espirituais, se tornando quase impossível de matar. Mesmo que Asura possa infligir grandes danos nele, a questão é se ele poderia realmente matar Soyokong, o que é muito improvável. Vantagem do Asura no auge. Asura em seu auge ele é um oponente em escala universal, como eu já falei antes, com a capacidade de destruir planetas e enfrentar entidades criadores do universo. Isso coloca ele em um nível de força muito abissal. Resistência infinita. Asura no auge pode continuar lutando sem parar e se ressuscitar infinitivamente, o que é sem dúvidas uma ameaça difícil de se conter. Desvantagem do Asura. Mesmo no auge, o Asura ainda assim depende da sua fúria como fonte de poder, o que pode complicar seu julgamento e torná-lo suscetível a armadilhas. Ele também é impulsionado pela emoção, o que pode ser explorado por um oponente como o Kong, que é muito astuto e também inteligente, principalmente em seu modo Nirvana que manipula emoções. Apesar da sua capacidade de ressurgir, o Asura não é tecnicamente mortal, ele pode ser destruído de maneira definitiva, enquanto o Kong, a imortalidade dele é a verdadeira. A diferença de poderes é que o Kong não depende de emoções como raiva para atingir esses níveis de poder, ele já transcendeu a mortalidade, enquanto o Asura ainda é vulnerável a ela em alguma medida. Como já falei da cosmologia de Soyokong aqui no canal, vamos apenas citar as vantagens dela em comparação ao Asura. Vantagem da cosmologia de Soyokong: multicamada. A cosmologia de Soyokong abrange tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Ele pode transitar entre essas realidades, imortalidade e a transcendência. A cosmologia oferece a camada de imortalidade e a possibilidade de alcançar o estado Nirvana, o estado que transcende a existência material e espiritual. Presença de forças universais. Entidades como Buda têm influência universal, sendo então capaz de controlar o destino de múltiplos reinos e também universos. Cosmologia de Asura. A cosmologia de Asura é fortemente inspirada nas mitologias de hindu e também budistas, mas com uma visão mais estilizada e também exagerada, onde os deuses não apenas governam o universo, mas também são representados como forças militares imensamente poderosas. Camadas da cosmologia. Reino divino. Na cosmologia do Asura existe um reino dos deuses, também conhecido como Shinkoku, que está localizado acima do plano mortal. Os deuses protegem a terra dos Gomas, uma força destrutiva que ameaça a ordem cósmica. Gomas e Viltra. O Goma Viltra é uma entidade primordial, uma manifestação do caos e da própria destruição. Ele é a força que ameaça a existência do universo. E os deuses, incluindo então Asura, são encarregados de proteger a Terra contra essa entidade. Criador do universo, Chakravarti. No auge da cosmologia de Asura aparece o Chakravarti, criador do universo. O Chakravarti é uma entidade de poder universal e que pode destruir e criar também o cosmos à vontade. Ele representa uma força além dos deuses tradicionais e desafia o Asura no final do jogo, sendo então a manifestação mais pura de controle do universo. Escala universal e poder dos deuses. Manipulação cósmica. A cosmologia de Asura opera em uma escala massiva. Os deuses podem manipular energia cósmica para criar ou destruir estrelas, planetas e até mesmo o universo inteiro. Força militar dos deuses. Os deuses não são apenas seres espirituais, mas também possuem uma força física e também tecnológica imensa. Eles lutam contra o caos primordial com armas e poderes em escala planetária e também universal. Vantagem da cosmologia do Asura: escala cósmica maior. A cosmologia de Asura inclui entidades como Chakravarti, que é capaz de destruir e recriar universos inteiros, colocando então a cosmologia em uma escala cósmica mais massiva. Forças primitivas e caóticas. O Goma Viltra representa forças do caos e existe além
além da criação, e Asura, junto com outros deuses, precisa lutar contra essas forças, o que coloca então o destino do universo em constante risco, criação e destruição do universo. Entidades como Chakravarti, que eu citei, controlam não apenas o destino do universo em si único, mas de todo o ciclo da criação e destruição do cosmos. Vantagens: escala de poder cósmico. A cosmologia de Asura oferece uma escala de poder mais alta, pois lida diretamente com a criação e destruição de universos de forma mais direta, enquanto Soyokong é mais focado no ciclo de renascimento e transcendência espiritual. Multidimensionalidade espiritual. A cosmologia de Soyokong tem uma abordagem mais filosófica e espiritual, com várias camadas de realidade, incluindo então o Nirvana, o Samsara e a imortalidade múltipla. Embora a destruição do universo não seja um tema central, a transcendência espiritual do Soyokong coloca um nível de existência que vai além da mera criação e destruição material. Mesmo com Asura no auge do seu poder, Soyokong ainda assim seria o vencedor, embora a batalha fosse muito mais difícil e também prolongada. A principal razão é que o Asura, mesmo seu poder universal, não possui imortalidade verdadeira, enquanto Soyokong é por essência impossível de matar de forma permanente. Além disso, a astúcia, versatilidade e imortalidade de Soyokong permitiram que ele pudesse superar o Asura, seja então prolongando a batalha até que o Asura se desgastasse ou então explorando as fraquezas emocionais do semideus. Por mais que ambas as cosmologias sejam poderosas, a cosmologia do Asura seja mais de destruição e o Kong seja mais espiritual e também transcendência, a cosmologia do Soyokong destaca em complexidade espiritual, oferecendo a imortalidade verdadeira e também transcendência divina. Dependendo do tipo de batalha, física ou espiritual, cada cosmologia teria sua vantagem. Quem vence? O Soyokong ele seria o vencedor dessa batalha. Embora o Asura ele tenha uma força colossal e também ressurreição, Soyokong ele é simplesmente mais versátil, imortal e em seu estado nirvana ele transcende limitações da existência física e também espiritual. O Kong ele poderia eventualmente explorar a fúria do Asura, usar sua própria imortalidade para desgastar o Asura e vencê-lo com astúcia, poder cósmico e resistência absoluta, mas sempre levando em consideração que a evolução exponencial do Asura seria um perigo para o Kong com o passar do tempo. Diga nos comentários quem vence essa batalha para vocês, o Kong ou Asura. Comentem, se inscrevam no canal para mais batalhas, gostaria de ver vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.